Nós iniciamos no último domingo o livro do Apocalipse. E eu quero convidar você para que abra hoje no capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. O capítulo 1. E nós leremos apenas os 3 primeiros versos. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que o Espírito do Senhor nos dê ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o próprio Espírito tem a nos dizer por meio da sua palavra. Na lição anterior, no último domingo, eu procurei fazer com vocês um pano de fundo sobre a forma como se deve interpretar o livro de Apocalipse. Nós estabelecemos ali alguns limites, a linha que seguiremos, vimos o pano de fundo histórico e dividimos o livro em 7 partes, sendo que cada uma delas contempla a primeira e a segunda vinda de Cristo e, nesse meio de tempo, as lutas, as dificuldades, porém a promessa de vitória sobre a vida da igreja. E hoje nós iniciaremos então o estudo do texto propriamente dito. Hoje nós vamos mergulhar nestes 3 primeiros versículos e sermos edificados e abençoados por meio da palavra de Deus. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui, deixa eu passar o slide, nós vamos definir o termo. Nós precisamos entender o significado e o sentido de Apocalipse. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com vocês, não é uma dinâmica, né? Fazer uma experiência. Eu vou cortar a minha imagem um pouquinho, eu vou abrir um navegador de internet. Eu ia falar para você fazer isso em casa depois, mas eu vou fazer aqui agora para você identificar algo que eu quero que fique claro. Eu vou cortar a minha câmera aqui para você ver a tela toda. É que é muita coisa que eu tenho que fazer aqui. Então, às vezes dá um nó na minha cabeça. Só um segundinho. Só um instante. Ok. Se você for na internet, né, abrir lá o seu navegador no Google e digitar Apocalipse, e vamos em imagens, olha o que aparece. Só coisa ruim. Apocalipse, no entendimento popular, é sinônimo de tragédia, sinônimo de destruição, sinônimo de escuridão, sinônimo de fim do mundo, sinônimo de meteoro caindo sobre a terra. Então, quando nós pensamos, né, no termo Apocalipse, estas são as primeiras imagens que vêm à nossa mente. Eu acredito que muitos de vocês, e vou além, dentro da igreja, muitos cristãos, quando escutam a palavra Apocalipse, vem aquelas imagens na cabeça, né? Destruição, aquela coisa errada toda. Fim do mundo, dragão, besta, é isso que vem na cabeça do povo. Então nós precisamos agora definir o termo e gravar na nossa mente o significado. Porque se a gente não tiver a verdadeira compreensão, né, o verdadeiro significado do sentido, a gente vai ter sempre essa visão errônea do texto.
E aí, ao invés de trazer mensagem de esperança, ao invés de olharmos para o livro como uma mensagem de consolo, de vitória, a gente fica com aquele negócio de destruição, fim do mundo na cabeça, e isso traz medo, ansiedade. Então vamos entender o significado de Apocalipse. Deixa eu voltar aqui aos slides agora. Então vamos lá. Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega cujos sentidos são desvendar, descobrir, revelar. Principalmente esse último sentido, revelar. O texto começa assim na nossa versão em português, né? Revelação de Jesus Cristo. No grego, na língua original, está assim: Apocalipsis Iesu Christu. Revelação de Jesus Cristo. Então é uma mensagem que Jesus Cristo quer desvendar. Todas as vezes que a palavra Apocalipse aparece na Bíblia, ela aparece no sentido assim, revelação. Você nunca vê escrito Apocalipse no texto bíblico, você vê só o título do livro, né? Mas na Bíblia mesmo, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, você vai ver sempre assim, revelação. Todas as vezes que você vê revelação, é Apocalipse. E se é revelação, significa que tem alguma coisa oculta que precisa ser mostrada. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui alguma coisinha. Passa, ninguém viu? Só minha esposa que viu aqui. Eu tenho uma coisa oculta na minha mão. Eu sei o que está aqui. E se eu pegar e fizer isto, eu revelo para você. Você recebeu a revelação de que escondido em minha mão estava um fone de ouvido. Mas você só sabe que é um fone de ouvido, por mais simples e banal que seja isso, né, este exemplo, mas você só sabe porque estava oculto. Enquanto estava oculto, era um mistério para você, te despertava curiosidade. Mas agora que você já sabe, você tem lucidez, você tem entendimento e você pode confiar naquilo que você viu. Isto é o sentido de revelação. Nesse sentido, a revelação é de Jesus Cristo. Em outras palavras, ninguém no mundo, nenhum ser humano de todas as épocas, poderia revelar este conhecimento, desvendar este mistério. E Jesus Cristo então se coloca diante da igreja para desvendar este mistério, para desvendar isto que até então estava oculto para o entendimento humano. E a quem o Senhor Jesus deseja desvendar? A quem o Senhor Jesus deseja revelar? O texto nos diz assim, ainda no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né, o Pai lhe confiou, para mostrar aos seus servos. A revelação é para os servos e servas de Deus. Os únicos que podem entender a revelação são os servos e as servas de Deus. Aqueles que têm o espírito do entendimento, a unção de conhecimento, como nós vimos na reunião de oração em 1 de João, capítulo 2, versículo 20. Essa mensagem é para a igreja de Jesus Cristo, a igreja una, a igreja do Deus Santo, a igreja verdadeira. Essa mensagem foi, naquele primeiro momento, direcionada aos cristãos das igrejas da Ásia Menor, que nós já estudamos, as 7 igrejas. Mas nós precisamos entender o seguinte: você tem que crer nisso, você tem que aceitar isso, que a revelação é para os servos de todas as épocas. Neste sentido, a revelação de Jesus Cristo é para você hoje. Ela fez sentido para aquela geração de primeiros crentes, ela fez sentido para a história da igreja e ela continua fazendo sentido para o presente. Você tem que crer na mensagem, na profecia. Você tem que valorizá-la. Há muitos cristãos que não valorizam os textos, as profecias do Apocalipse. Até mesmo na Reforma Protestante, alguns dos reformadores não queriam que o livro de Apocalipse permanecesse no cânon do Novo Testamento. Dentre eles, Martinho Lutero.
Ele era um defensor que o livro de Apocalipse deveria ser retirado do cânon do Novo Testamento. Mas nós cremos que é revelação de Jesus Cristo para os servos, para a igreja, para você. Então você tem que entender. Você tem que estudar o livro de Apocalipse. Você tem que entender essa mensagem profética, para que você tenha esperança e entendimento de algumas revelações de Jesus Cristo para a tua vida e para a vida da igreja. Amém? Então, a quem a mensagem é dirigida? Aos servos. Você pode dizer aí no teu coração: a mensagem é para mim, a mensagem é para a igreja, é para os servos e servas de Cristo Jesus. Certo? Revelação de Jesus Cristo aos servos e servas de Deus, né, aos filhos e filhas de Deus, mas revelação do quê? E aí, neste sentido, nós temos o tema, o conteúdo, em meio àquele monte de símbolos, nós temos a mensagem central, né? O intuito objetivo que o texto tem, que o Espírito Santo tem de transmitir à igreja. Então, o que é para ser revelado? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você abre o livro de Apocalipse, assim como você tem que ter em mente quando você abre qualquer livro das Escrituras Sagradas: Jesus Cristo. O intuito do livro do Apocalipse é revelar Jesus se revelando ali ao seu servo João, para que ele transmitisse esta revelação para a igreja, a revelação do Cristo glorificado. Quando nós pensamos em João, o autor do livro do Apocalipse, em um outro momento nós vamos falar mais sobre a autoria do livro, nós pensamos que ele conviveu com Jesus encarnado. Nós vemos isso no Evangelho de João. Nas epístolas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João, nós vemos João revelando como os cristãos devem viver em Cristo. E agora, no livro do Apocalipse, o mesmo João recebe a revelação, a visão do Cristo glorificado. Então, se você abrir o livro do Apocalipse para tentar desvendar quando será o fim do mundo, ou a consumação dos tempos, ou a segunda vinda de Jesus, você está abrindo o livro de forma incorreta. Você não vai encontrar essa resposta e você não vai encontrar o Cristo glorificado, que é o principal objetivo do texto: revelar o Cristo glorificado. Tem gente que abre o livro do Apocalipse para descobrir o significado, né? Interessadíssimos ali em o que é o 666, o que é a tal da marca da besta. E elas estudam, passam dias, horas, talvez, vendo vídeos para descobrir o que é o tal do 666. Você vai se frustrar. O livro não foi escrito para isso. Tem gente que abre o livro de Apocalipse para entender a respeito do que é a besta, do que é a meretriz, do que é o falso profeta, que tem essas informações no texto, mas esse não é o objetivo. Essa não é a mensagem central do texto. Então você tem que abrir o livro do Apocalipse e pedir para que o Espírito Santo te dê a visão do Cristo glorificado. Esta é a coluna central do texto. O que mais nós temos envolto a esta coluna central do texto, que é o Cristo glorificado? Nós temos agora o levante contra a igreja. É outro tema presente em todo o livro do Apocalipse. Mas, pastor, o que é levante? Levante é a perseguição. Levante é a afronta. Levante é a opressão. A igreja tem um inimigo. E o inimigo da igreja é o diabo, com seus seguidores. E ele foi derrotado na cruz do Calvário. Ele foi pisado por Cristo na cruz. E contra Cristo, ele agora não pode fazer mais nada. Ele tentou a Cristo no deserto, ele se colocou diante do ministério de Cristo em meio a opressões de pessoas, em meio a enfermidades,
em meio a opressões humanas no que diz respeito ao governo romano. Ele se colocou diante de Jesus para que ele não assumisse a cruz, para que ele desistisse da cruz. E ele achou que quando Cristo morresse na cruz, ele teria obtido vitória sobre o Cordeiro. Mas quando Cristo morre na cruz e ressuscita, Cristo esmaga a cabeça da serpente. E contra Cristo, o diabo não pode fazer mais nada. Mas contra a igreja, ele pode. Ele pode perseguir. Ele pode oprimir a igreja. O objetivo do diabo é fazer com que o crente tire os olhos de Jesus. Grava isso no teu coração. O objetivo do inimigo não é te matar. O inimigo não quer apenas destruir a tua família. O inimigo não quer te pôr num carro e fazer você sofrer um acidente. Não. Isso não tem tanto interesse para ele. Isso aí é ilusão que a gente tem. O que o inimigo quer é tirar os nossos olhos de Jesus, do Cristo glorificado. O inimigo quer que os nossos olhos repousem sobre todas as coisas, menos Cristo. O inimigo te quer longe de Cristo. E se, para atingir esse objetivo, ele tiver que se disfarçar em um anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos, ele o fará. De forma ardilosa e sigilosa, mas ele fará. Por isso que o crente deve estar com seus olhos e o seu coração sempre voltados para Jesus Cristo. E nós vemos que a igreja é uma igreja militante, é uma igreja que está em luta. E aí eu gostaria de conversar algo com vocês que, segundo meu conceito, baseado nos estudos das Escrituras, né, eu mudei alguns conceitos também. Nós temos o costume de dizer algo, você talvez já tenha dito isso, eu já disse isso, e nós dizemos assim, graças a Deus, no Brasil nós temos liberdade. A igreja no Brasil não é perseguida. Mas eu quero dizer para você que não existe nenhum lugar na terra aonde a igreja de Cristo não seja perseguida. Há 3 tipos de perseguição que nós vemos no livro do Apocalipse, que é uma mensagem para todos nós. Existe a perseguição humana, a opressão mesmo, como nós vemos, ou como nós vimos muito no norte da África, no Oriente Médio, nas localidades onde tinha ali a presença do Estado Islâmico. Vocês acompanharam muitos cristãos, por exemplo, sendo ali decapitados por seres humanos, por agentes humanos. Nós temos a Coreia do Norte, nós temos os países muçulmanos fechados ao Evangelho e que perseguem de morte mesmo o cristão. Então, esse é um tipo de perseguição. No Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição. Mas quando nós vemos o livro do Apocalipse, Jesus revela que a igreja seria perseguida de 3 formas: perseguição humana, sedução do mundo e falsas heresias. Ou melhor, heresias. Se já é heresia, é falsa, né? Então, perseguição humana, a sedução do mundo e as heresias, os falsos ensinos. E isto é representado, nós temos ali a meretriz, a Bíblia vai falar, nós vamos estudar sobre isso, que é no sentido da sedução mundana. Nós temos o falso profeta e a besta, no sentido dos falsos ensinos, dos falsos sinais para seduzir e enganar a igreja. E nós temos um outro agente aqui, que é o Império Romano, uma perseguição sangrenta, uma perseguição literal, humana. Então, nesse sentido, depois desta explicação, reflita. Nós somos perseguidos por meios humanos no Brasil? Não. Nós somos perseguidos pela sedução do mundo na igreja do Brasil? Sim, absurdamente. Tem igreja que entrar nela e entrar numa boate não tem muita distinção. Tem cristão que, se colocar ele do lado de um pagão, não tem distinção nenhuma. E deixa eu te perguntar, será que nós temos falso ensino
opressão do falso ensino na igreja brasileira, de monte. Eu quero dizer para você que talvez 80, 90% das coisas que você fica assistindo aí no seu celular, né, de fontes diversas, que às vezes você não sabe a procedência, você está enchendo a tua cabeça de falso ensino, de falsos profetas trazendo aí para dentro da tua casa, e isso tem sido uma opressão, tem sido uma perseguição diabólica que tem entrado dentro da tua casa através até do teu próprio celular. Tem que ter filtro. E eu quero dizer para você isso mesmo, olha, 80% das coisas que talvez tenham chegado até você é falso ensinamento, e você tem às vezes absorvido esses falsos ensinamentos. Então a igreja é perseguida sim. Você é perseguido sim. Só não é por meios humanos, mas pelo mundanismo e pelos falsos ensinos. Você e eu somos constantemente perseguidos e oprimidos diariamente. Então o livro de Apocalipse vai dizer isso de forma clara, que a igreja neste mundo é uma igreja militante. Ela é uma igreja que luta. Ela é uma igreja que sofre. Ela é uma igreja que tem que perseverar, que não tem vida mole e facilidade para o crente. Nesse sentido, o crente precisa dessa dependência e desse olhar e dessa busca constante pelo Cristo glorificado. Tira os olhos de Cristo e você cai. Aquele que está de pé, olhando para Cristo, cuide para que não caia. Cai quando? Quando para de olhar para o Cristo glorificado. O que mais nós temos no texto? O texto nos diz que esta revelação, além de revelar o Cristo glorificado, além de revelar que a igreja é uma igreja que ela tem que lutar, é uma igreja que é uma igreja perseguida, seja humanamente, por falsos ensinos ou pela sedução do mundo, o texto também nos ensina que esta revelação é algo que aconteceria no curto prazo. Eu quero que você leia a sequência do texto, né? Versículo 1 ainda. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Curto prazo. E quando nós pensamos na questão do curto prazo, o texto está se referindo até o capítulo 3. Se você adiantar um pouquinho aí, até o final do capítulo 3 é a revelação do curto prazo, que é a revelação sobre as 7 igrejas. Mas quando você entra no capítulo 4, nós vemos uma outra revelação agora, a revelação de acontecimentos de longo prazo, revelações futuras. Abra lá no capítulo 4, versículo 1, e ouça o que diz a revelação. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então nós temos a revelação de curto prazo, direcionada a 7 igrejas, que diz respeito à totalidade da igreja no princípio do cristianismo, as suas perseguições, tanto é que aquelas igrejas não existem mais, se cumpriu aquelas visões, né, sobre aquelas igrejas, mas aí depois o texto, a partir do capítulo 4, vai nos dizer sobre revelações de coisas futuras, né, coisas que acontecerão depois destas primeiras coisas. Neste sentido, eu queria ensinar para você agora um princípio da profecia. Muitas pessoas acham que a profecia é algo que acontece uma única vez. Não é. A profecia é algo que se cumpre ou vai se cumprindo em várias fases da história. Eu quero dar um exemplo para vocês. Todos nós conhecemos Isaías 53, que diz, né, do servo sofredor, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, e os nossos pecados tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós sabemos que aquele texto, hoje, para nós, aponta para quê? Ou para quem? Isso, minha esposa. Nota 10 para você. Jesus.
Quando nós lemos Isaías 53, nós não temos dúvidas. Aquilo lá é Jesus, descrito de cima a baixo. Mas quando Isaías escreveu para a sua geração, o servo sofredor era o povo de Israel. No entendimento deles ali no princípio, a profecia em seu primeiro momento apontava para o povo de Israel. O povo oprimido, que estava no cativeiro, desfigurado, sem glória. E aí, em Cristo Jesus, a profecia se cumpre na sua plenitude. E aí o entendimento do Espírito agora aponta para Jesus, não mais para o povo de Israel. Outro texto do livro também de Isaías, que fala sobre o libertador, que fala sobre uma libertação que o povo de Israel iria vivenciar. Eu quero abrir o texto para vocês aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desprezada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Nós sabemos que o texto aponta para Jesus. Hoje nós temos essa visão clara. Mas naquele primeiro momento da profecia, o texto apontava para Ciro, o rei persa, o libertador. Tudo isso eu estou dizendo para você que a profecia ela tem uma mensagem imediata, mas que não significa que o seu cumprimento ali pôs um ponto final naquela profecia, mas ela pode se cumprir em sua plenitude de forma futura. Por isso que as profecias do livro do Apocalipse, sim, algumas já se cumpriram, mas muitas delas tiveram um cumprimento naquela geração, mas ela tem a sua plenitude de cumprimento no porvir. Talvez isso seja um pouquinho difícil de entender, mas é algo que os irmãos precisam saber para crescimento e visão correta do que é o sentido de uma profecia. Voltemos então ao livro do Apocalipse. Então, eis aí a resposta, né, da revelação. Revelar o quê? Cristo glorificado, a igreja perseguida, as coisas de curto prazo e também acontecimentos de longo prazo, acontecimentos futuros. E por fim, né, o livro do Apocalipse vai nos revelar de uma forma esplendorosa, como em nenhum outro texto das Escrituras nós temos, o desfecho do sofrimento da igreja. Esta perseguição que a igreja enfrenta neste período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo tem um desfecho glorioso. E nisto consiste a esperança do cristão. Então você pode ter certeza, olha, você pode estar enfrentando as barras mais pesadas desta vida. Talvez você esteja sendo tentado da planta do teu pé até o teu fio de cabelo. Talvez você esteja passando por sentimentos, angústias, lutas das mais diversas possíveis. Ser fiel até a morte, porque a promessa de Deus é que o nosso destino é glorioso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para a igreja, para os seus servos e servas em Cristo Jesus. Então, é maravilhoso, gente. Se tiver mensagem mais esperançosa do que essa, por favor, vocês me mandem. Me mandem aí que eu quero descobrir. Não existe. Então, mensagem do Apocalipse não é do fim do mundo, coisa explodindo, meteoro caindo, fogo para tudo quanto é lado. Não, a mensagem aponta para um destino glorioso em Cristo Jesus. Você tem um destino glorioso em Cristo Jesus. Se você que está ouvindo esta mensagem talvez ainda não creu no Evangelho de Jesus Cristo, eu quero convidar você para que abra o teu coração a isso que você está ouvindo hoje. Abra teu coração, creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Creia que o sangue dele pode perdoar todos os teus pecados. Isso é graça.
Esse destino glorioso, nem se você fosse o homem ou a mulher mais rica do mundo, você conquistaria isso com teu dinheiro. Mas Cristo te dá de graça. Basta você crer que Ele perdoou os teus pecados e que Deus te ama. E esse destino glorioso também fará parte da esperança do teu coração. Prosseguindo. Vamos lá. O texto prossegue dizendo, que revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu sobre as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a João. Nós vemos aqui que tem um caminho da mensagem. A mensagem passa por um canal de comunicação. Pai, Filho, o anjo, João e a igreja. E quando nós falamos em canal de comunicação, nós sabemos, tem aquela dinâmica que a turma faz. Às vezes eu pego uma mensagem, por exemplo, eu falo para minha esposa, ela fala no ouvido de outra pessoa, ela fala no ouvido de outra pessoa, quando chega na outra ponta, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a primeira pessoa falou. Isso não acontece aqui. Do mesmo jeito que ela começa no Pai, ela chega na igreja. O canal de comunicação de Deus não tem falha. Quero me dirigir a você, que ouviu tantas vezes que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro escrito por homens, por mãos humanas. Sim, mas foi inspirado pelo Espírito de Deus. E os equívocos que acontecem na comunicação humana não podem se repetir na comunicação de Deus com os homens. Aquilo que saiu do coração de Deus é aquilo que chega até nós. Creia na palavra de Deus. É a única revelação que Deus nos deu, confiável. A Bíblia nos diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para o nosso crescimento, correção, em todo amor, disciplina e esperança. Tenha fé, creia nos ensinamentos e viva por meio da palavra de Deus. E o texto no versículo 2 diz assim, que este João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Amados, nós vamos perceber, a linguagem que João usa. Eu não vou entrar aqui em um ponto, eu vou falar isso porque às vezes tem alguém aqui mais avançado nos estudos bíblicos, a literatura apocalíptica. Eu não vou entrar nisso, eu acho que é complicado para os nossos irmãos entenderem. Eu quero simplificar a coisa. Então não vou entrar. Eu tenho conhecimento dessa parte, mas eu não vou adentrar nesta parte. Vou seguir o livro como uma profecia de linguagem apocalíptica. Existe um princípio que a gente precisa entender. João, ele viu coisas grandiosas, celestiais. Mas o entendimento de João era o quê? Um entendimento humano. É um entendimento racional, do mesmo jeito que eu tenho e você tem. João vê a água e para ele é mar, é rio, do mesmo jeito que eu e você vemos. Se João visse um pé de café lá no céu, ou alguma coisa parecida com um pé de café, ele, na visão humana dele, ele ia falar, não, isso é um pé de café. Por que eu estou dizendo isso para você? João viu coisas grandiosas que só tem lá, mas não tem aqui. E aí ele tentou descrever as coisas que ele viu no céu de acordo com o entendimento humano que ele tem da vida. É como se Deus te levasse para o céu, você visse coisa que você nunca viu na vida. Aí ele te manda de volta para a terra. Aí você tem que explicar o que você viu. Aí você vai falar assim, olha, eu vi um trono, tinha um negócio lá, um arco-íris, tinha pedra de esmeralda, tinha rua de ouro. Por que ele usa essa linguagem? Porque essa é a linguagem humana, a linguagem que ele conseguia interpretar as suas visões. Então isso é muito importante a gente entender para compreender algumas coisas do Apocalipse. Por isso que não pode ser literal. O que João viu que era rua de ouro é de fato uma rua de ouro literal ou tem um sentido simbólico? Tudo isso nós vamos descobrir no andamento do estudo nos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse. Mas em síntese sobre isso a mensagem foi testificada.
João viu e escreveu aquilo que ele recebeu do Senhor. E essa mensagem deve ser crida. E nesse sentido, o texto encerra essa primeira parte, no versículo 3, dizendo o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurados, no grego makarios, a mesma palavra usada no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, e por aí vai. Essa mesma palavra aparece no livro do Apocalipse 7 vezes. Existem 7 promessas de bem-aventurança no livro do Apocalipse. Todos vocês que ouvem esta mensagem, todos vocês que leem, todos vocês que guardam esta mensagem e creem nela, a Bíblia diz: bem-aventurados vocês são. E nós sabemos que a palavra bem-aventurado é no sentido de você é pleno, você tem plenitude, você tem agora e gozará dessa plenitude no futuro também. Temos agora na esperança e temos a promessa da certeza do cumprimento de todas estas profecias de vitória sobre a vida da igreja num futuro próximo. O tempo está próximo. Por isso que Apocalipse é uma mensagem de esperança. O Apocalipse é uma mensagem de vigor, de renovação espiritual. Eu fico triste, por exemplo, quando eu sei de uma história de um líder religioso. Um dia, uma pessoa, membro de uma determinada igreja, chegou para o seu líder e ela chegou curiosa, querendo saber coisas sobre o livro do Apocalipse. Chegou com aquela sede de conhecimento. E aí o líder religioso virou para ela e disse assim: não leia o livro do Apocalipse, senão você vai ficar louca. Não conhecia as maravilhas, uma pessoa que não cria na palavra de Deus e que privou aquela pessoa, né, aquela ovelha, das promessas benditas e gloriosas contidas no livro do Apocalipse. Nós estamos encerrando o estudo de hoje aqui. Bem-aventurados os que creem. Bem-aventurados os que entendem que Apocalipse é a revelação de coisas gloriosas, de verdades e realidades de sofrimento também, mas de um futuro glorioso para a vida da igreja. Bem-aventurados esses que creem, pois o fim, ou o tempo, melhor dizendo, está próximo. O tempo do quê? O tempo da concretização de todas as promessas de Cristo para a vida da igreja. Que Deus te abençoe no entendimento e na compreensão da palavra. Eu quero ficar à disposição, se você quiser conversar aí em algum momento sobre o estudo desta manhã, você pode me mandar uma mensagem, eu te ligo, te faço uma videochamada, a gente bate um papo gostoso sobre a palavra de Deus, mas você tem que olhar, trazer esse nome, Apocalipse, à tua mente, com um olhar de esperança para o Cristo glorificado. E apaga, deleta, fim do mundo, cataclismas, deleta explosões, meteoros, pois esta não é a mensagem da revelação de Jesus Cristo.